Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estejam me ouvindo. Quem está chegando agora ao canal e não me conhece, eu me apresento, eu sou o professor Vieira. E este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e a formação profissional de todos aqueles que tenham uma topografia em seus currículos ou façam dela a sua profissão. Nesta parte 3, vamos encerrar esse assunto que estávamos acompanhando e desenvolvendo sobre o desafio que os terraplanistas, o senhor Bruno e o senhor Thomas da Matrix, tinham feito para todos, em que eles estabeleciam uma nova hipótese de inverter as camadas da atmosfera e com isso achavam que a Terra plana é que poderia ser compatível com esse formato e que a Terra esférica estaria assim condenada. Entretanto, pelo desconhecimento deles, com essa nova proposta, eles estão condenando todas as cartas topográficas de todos os países, porque a altimetria e a planimetria, as distâncias, vão ser todas distorcidas com essas hipóteses, e nesta parte 3 eu vou então resolver isso, mostrar. É um vídeo relativamente longo, mas eu faço em respeito aos meus inscritos. Tem muita parte de topografia que serve para aqueles que estão estudando geodésia, topografia, agrimensura em todos os seus níveis, e lamentavelmente os terraplanistas não estão vendo esses vídeos, não viram a parte 1 nem parte 2, isso nós podemos concluir pelo número de visualizações. Ao que parece, esse alto escalão dos terraplanistas já me conhecem e recomendam aos seus irmãos, eles se tratam de irmãos naquela sua seita, que não vejam os meus canais, os meus vídeos, talvez para não serem mal influenciados. Só se pode concluir isso. Eles não fazem um único comentário nessa parte 1 e parte 2. Então vamos a essa nossa parte 3. Na parte 1 e na parte 2, então, os terraplanistas, vimos lá aquelas consequências dos terraplanistas e que eles fazem esse desafio. Desesperados, né? Por que eles estão desesperados, tentando convidar terraplanistas para fazer testes, experimentos, e vocês vão entender completamente nesse vídeo. Primeiramente, esse vídeo é um estudo, né, uma hipótese estabelecida pelo canal Matrix Terra Plana, e é uma hipótese impressionante pelo fato das pesquisas que ele fez, do que ele encontrou. Então eu quero parabenizar o irmão do canal Matrix Terra Plana. Eu tentei pegar alguns pedaços para mostrar para vocês aqui. Como eu não tenho o contato dele, eu peço desde já desculpas, porque eu tenho que colocar o seu vídeo na íntegra. Eu peço até desculpas, eu sei que o vídeo é seu, mas todos os créditos para esse estudo, para essa pesquisa, eu dou ao canal Matrix Terra Plana. Vou publicar o vídeo, como eu não tenho o contato dele. Caso ele se chateie, eu removo o vídeo na mesma hora, porque eu penso que todos precisam saber e entender esse estudo dele. Ele estabeleceu uma hipótese. É óbvio que a gente sabe que na troposfera, a gente olhando para a Terra, na troposfera estão 90% dos gases, né? E a gente sabe que aqui na troposfera que temos os eventos, né, meteorológicos, chuva, né, e muito mais por conta desses gases. Mas ele estabeleceu uma hipótese: e se próximo à superfície, ok, estiverem os gases menos densos, eu estou querendo dizer próximo à superfície, ok? Estiverem ali os gases menos densos e acima, mais densos gradativamente até um certo ponto, ok? E esse estudo foi elaborado, muito interessante, é muito interessante, isso até um ponto, veja bem, próximo à superfície. Isso mudaria completamente toda a percepção que a gente tem para perceber curvatura, para os testes. É realmente muito interessante esse estudo,
E eu vou colocar aqui o estudo completo, ok? E vou colocar alguns materiais que ele tem muito interessantes. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu peço perdão aqui ao irmão do canal Matrix Terra Plana, todo o trabalho foi dele, sei que dá trabalho editar, mas eu tentei pegar alguns pedaços, mas eu acho que ele explicou magistralmente. Então fica difícil eu pegar aqui alguma coisa. Então, logo depois que vocês verem esse vídeo, eu voltarei aqui para fazer um comentário, lembrando, o canal Matrix Terra Plana estará na descrição do vídeo, estará nos comentários fixado no topo. Então se inscrevam nesse canal, que faz você. Aí você vai ver todos os estudos e por que os doutores estão tão desesperados, né? Bom, então na parte 1 e 2 já foram refutados e mostrados muitos exemplos dessa irracionalidade, e vamos continuar nessa parte 3 a mostrar esse absurdo que esses terraplanistas estão fazendo. O que nós podemos já afirmar é o seguinte, que em parte de premissas falsas não pode chegar a conclusões verdadeiras. O que os terraplanistas ignoram ou omitem? Já vimos isso na parte 1 e 2 e vamos, nesta parte 3, continuar destacando o que eles ignoram ou o que eles maliciosamente omitem para enganar os incautos e os ingênuos. Eles omitem, né, ou talvez ignoram, que a refração atmosférica varia ao longo do dia e das horas do dia. Essa refração, ela assume valores baixos, médios e altos. Quando a refração é baixa, então o raio de luz ele fica mais retilíneo, ele se curva pouco. Então, por exemplo, um edifício não é visto a uma certa distância do observador. Quando a refração vai aumentando, o raio vai se curvando, então parte do edifício ou parte da ilha já é vista, aquela parte superior, pelo observador. E quando a refração é alta, que o raio luminoso se curva muito, então todo o edifício ou toda a ilha aparece visível, né? Então, um objeto distante, que geralmente é obstruído pela curvatura da Terra, ele pode, às vezes, ser visto quando a atmosfera é média ou é alta. Os terraplanistas ignoram quando o objeto não é visível. Lá nessa primeira parte aqui da figurinha, quando o objeto não é visível, eles ignoram, quando a refração é baixa. E quando em alguns momentos do dia o objeto fica visível, então eles alardeiam aquilo que pelo valor lá da curvatura calculada, pelo que aquele objeto não seria visível, e ele está sendo visível, eles dizem então que a Terra é plana, porque se ela fosse curva, aquele objeto não seria visível. Omitem que isso é pelo fato da refração estar variando durante o dia. Esse senhor Bruno, ele está programando uma viagem à região dos lagos de 2 ou 3 dias, que diz que vai mostrar uma ilha distante não sei quantos quilômetros. Ele vai ficar lá 2, 3 dias na esperança de pegar esse caso aqui de uma refração alta, para que essa tal ilha, que normalmente não é vista, mas com aquela refração alta, casual, daquelas condições especiais e excepcionais que possam ser observadas, então a ilha aparece e ele diz, então, está vendo a minha experiência, esse meu desafio? A Terra é plana, porque aquela ilha não seria visível, está sendo visível agora. Isto é uma vergonha. Ele faz isso propositalmente. Ele sabe que a refração é variável nessas épocas, nessas horas do dia. Provavelmente sempre ao anoitecer, as primeiras luzes do amanhecer é quando a atmosfera está mais conturbada, assim, esses índices de refração estão mais altos, a refração está mais alta. Então é isso que eles fazem. Eles procuram situações excepcionais para confundir a cabeça das pessoas ingênuas
ou com pouco conhecimento. Eles dizem lá, pô, navios voam. Eles já vimos isso na parte 1 e 2, naquela parte de Fata Morgana, miragens no deserto, nas poças d'água. Então, casos excepcionais, casos que são explicáveis pela ótica geométrica e pela ótica física, e eles alardeiam aquilo como sendo provas de que a Terra é plana, para confundir as pessoas. Nessa parte de hoje, então, uma das consequências dessa inversão de camadas, o que vai acontecer é que essas normas técnicas da ABNT 13.133 e a BNT 14.166, que tratam de levantamentos topográficos, elas perdem o valor. E as cartas topográficas já construídas no mundo inteiro, com a disposição correta das camadas, em que as camadas mais densas estão próximas à superfície do solo, e à medida que a densidade delas, né, que vai diminuindo, as camadas mais leves vão ficando mais acima, com os respectivos índices de refração. Tudo foi construído dessa maneira, as cartas, e eles então vão rasgar todas essas cartas topográficas, a BNT, eles não têm noção do que estão dizendo. Essa inversão de camadas eles também mostraram, e eu vou mostrar aqui o nivelamento trigonométrico feito com base nessa inversão de camadas. Então aqui, se fosse feito um nivelamento trigonométrico, imagine uma estação total, aqui numa situação aqui excepcional dessa, né, em que o raio de luz estaria nessa situação em que as camadas mais densas estariam na parte superior, então o operador aqui, o topógrafo, ele veria o objeto aqui no prolongamento desse último segmento na tangente a esse último segmento do raio de luz que sai aqui do raio do que ele está visando, né? Então aqui a imagem que ele está vendo aqui do objeto visado é esse ponto B' que está rebaixado, né? Então ele na estação total, a distância zenital que ele mede é esse Z0, e a distância zenital que será usada no cálculo da altitude do nível desse ponto B, que é o objeto real visado, seria essa distância zenital Z, afetada desse efeito da refração, que nesse caso aqui é excepcional. Então nós temos aqui o efeito da refração, esse CR, em que esse objeto é rebaixado, essa imagem dele, esse CR, esse efeito da refração, ele é calculado, nós já vimos, como a distância ao quadrado sobre 2 vezes o raio de curvatura do raio luminoso. Esse raio luminoso é curvo e ele tem um raio de curvatura. Esse desenho aqui ele está fora de escala e de proporção. Então não levem a ferro e a fogo as relações geométricas tiradas da figura. Essa distância zenital teria que ser corrigida aqui desse valor observado, esse dz, ele pode ser calculado dividindo-se esse efeito aqui da curvatura, esse dr calculado assim como d2 sobre 2ρ, pela distância d. Então, com esse dz calculado, aqui no caso está em radianos, nós podemos chegar a esse valor da distância zenital corrigida do efeito da refração atmosférica, né? Então, no caso da Terra plana, esse efeito aqui da curvatura terrestre é zero. Então, estaria tudo aqui num plano, o plano topográfico, né? A tal Terra plana que eles dizem, né? Então, esse ΔH, então, seria calculado como essa distância D projetada aqui nesse segmento amarelo. Esse ângulo zenital Z é alterno interno com esse, então seria D cosseno desse ângulo, seria a distância ΔH. Então essa distância ΔH seria
totalmente errada, porque estamos em condições excepcionais da refração atmosférica, causando essa inversão de camadas. Isso nunca poderia ser usado para se fazer um levantamento topográfico, um mapeamento. Essa distância zenital corrigida, então, seria esse valor observado menos esse dz, que é o efeito da refração por causa aqui dessa inversão de camadas. Então, se não houvesse a inversão de camadas, teríamos aqui o efeito da curva, e a Terra sendo curva, né? Teríamos aqui o efeito da curvatura terrestre, que é D2 sobre 2R, e o efeito da refração, que é D2, D ao quadrado, sobre 2ρ. Seríamos isso, né? Então, aquela correção de curvatura e refração seria, então, a diferença dada por essas duas expressões aqui, e é assim que nós fazemos, e é assim que está previsto nas normas. Vamos então fazer aqui, nós sabemos então, né, que normalmente as camadas atmosféricas elevam os objetos visados, vindo aqui um astro, Sol, ou a imagem de um objeto qualquer, com as camadas dispostas corretamente das mais densas para as menos densas, né? O índice de refração diminuindo de baixo para cima, as camadas mais altas sendo menos densas, e onde o índice de refração é menor, os objetos são elevados, eles são vistos mais elevados. Então vamos ver aqui rapidinho, isso daí vocês veem no livro de topografia, de geodésia, como é o caso de calcular a altitude de um ponto com as camadas dispostas corretamente. Então nós temos aqui, como se o Teodorito tivesse colocado aqui no ponto A, visando o ponto B. Isso aqui então é um raio de luz, a visada sendo refratada, né? Eu considerei aqui que o objeto está no solo natural, assim como a estação. Para ficar com a fórmula como é conhecida normalmente, é só acrescentar a altura do instrumento e a altura do sinal acima aqui do B e aqui a altura do instrumento. Então nós temos aqui que a altitude do B será a distância aqui do geóide até onde está o objeto real. Mas a refração, o efeito da refração, ele eleva o objeto B, né, para mais alto, né? Então, no teodolito, ou na estação total, a distância zenital medida é esse Z0, que é aquele último segmento do raio de luz que chegou ao observador, essa curva de raio de curvatura ρ. E a figura está sem escala, então essas distâncias todas aqui podem ser consideradas do mesmo tamanho, né? Aqui estaria em distância verde, aquela distância como se não houvesse refração, né? Esse dz seria assim, eliminando o efeito da refração na distância zenital. Então, para calcular a altitude H, nós teríamos então, não levem a geometria da figura a sério, isso é um esquema, está fora de escala, então teríamos d cosseno de Z0, que é essa reta aqui em segmento, e tiraríamos então esse efeito da refração CR e teríamos que somar, aqui teríamos que somar esse efeito da curvatura, para levar então o H até o geóide. Então, dessa maneira, nós ficamos com essa altitude referida ao geóide, que é como se faz no mundo inteiro, como se constroem as cartas topográficas, como as normas preveem, como as obras são locadas, como tudo é construído. Estamos aqui com o efeito da curvatura da Terra, já conhecemos essas fórmulas, e aqui o efeito da refração atmosférica, D2 sobre 2ρ. Quem tiver curiosidade de ver essas deduções, é só deixar nos comentários que
que eu faço a dedução dessas fórmulas da correção da refração e da curvatura da Terra. O raio da Terra, 6.370 mil metros, e o raio de curvatura da luz é 7,5 em média, né? O raio da Terra. E isso que vamos ver, né? O desenho está sem escala, tudo direitinho. Agora, a fórmula fundamental do nivelamento trigonométrico, rapidinho, vamos fazer esse desenvolvimento, né? Só colocando a expressão do C e do CR aqui na expressão do H. Ficamos aqui com essa expressão, colocamos aqui D2 sobre 2 em evidência, ficamos com 1 sobre R menos 1 sobre ρ, que é o raio de curvatura. E operamos aqui dentro desse parênteses, achamos o MMC. E, no caso aqui, colocamos o ρ em evidência, colocamos esse ρ aqui em evidência e simplificamos o ρ aqui que foi colocado em evidência com esse valor aqui no denominador. E vamos chamar, então, aqui no numerador dessa expressão, essa razão do raio da Terra pelo raio de luz, raio de curvatura da luz, esse K, então, é o coeficiente de refração. É a razão entre o raio da Terra e o raio de curvatura do raio luminoso. Aqui, então, chegamos a essa expressão, que é a expressão fundamental do nivelamento trigonométrico, em que esse K é o chamado coeficiente de refração. R é o raio da Terra, ρ, o raio de curvatura do raio luminoso, D é a distância inclinada corrigida da reflação. Essa distância está considerando-se aqui inclinada. Se ela fosse considerada sobre o elipsoide, a fórmula seria outra, vou mostrar logo adiante. E o Z0 é a distância zenital observada. Agora, como é que se determinou esse coeficiente de refração K? Isso vem de longe, vem lá desde o século XVIII. Nós vemos aqui a rede de triangulação feita por Gauss, no Reino de Hannover, né? E lá na Real Academia de Ciências de Berlim, tem arquivado lá dados sobre esses estudos sobre a refração atmosférica desde 1792 até 1885. Gauss foi um dos estudiosos que se dedicou a esse estudo da refração para fazer o mapeamento topográfico do Reino de Hannover e para fazer também determinação de latitude pelas estrelas, em que tinha-se que levar em conta o efeito da refração. O método que era usado lá no século XVIII e também foi usado por Gauss, considerando que tinha-se já uma rede de triangulação implantada, né? Eu vou colocá-lo aqui resumidamente em passos, né? Passo 1. Estando a rede de triangulação medida, calculada e ajustada, todas as distâncias elipsóidicas A entre os seus vértices eram conhecidos. Então, ali, naquele tempo, não havia medidores eletrônicos de distância. As distâncias entre os vértices da triangulação eram calculadas por triangulação e não por medidores eletrônicos. Então, eram distâncias sobre o elipsoide, que coincidia com o geóide com muita aproximação. O segundo passo é que determinavam-se altitudes por nivelamento geométrico de precisão daqueles vértices da triangulação que permitissem esse nivelamento. Como teria que ser de precisão para ter o desnível, a altitude em relação lá, a altitude geométrica, né? Em relação lá ao elipsoide, né? Direitinho, não, elipsoide não, o geóide, teríamos que ter um itinerário fácil de ser feito para garantir a precisão. E aplicava-se a fórmula do nivelamento fundamental do nivelamento trigonométrico. Essa fórmula aqui, ó, é essa fórmula que nós acabamos de ver, em que esse H da fórmula aqui é o H determinado e a altitude determinada pelo nivelamento geométrico.
é a diferença lá de altitudes, o ΔH, entre dois vértices consecutivos da rede de triangulação. É o desnível entre esses dois vértices. O A é a distância elipsódica, esse alfa é o ângulo de inclinação da visada lá para o outro marco, que está no extremo do lado da triangulação, e aqui ele é o quadrado. A única incógnita que temos aqui nessa expressão, reparem, é o K, é o coeficiente de refração. É a única incógnita. O resto tudo é conhecido. Aqui, esse raio de curvatura, esse R, é o raio de curvatura gaussiano, é conhecido. O A é a distância lá do lado da triangulação, depois dela ajustada. O alfa é o ângulo de inclinação daquele lado, cujo lado rebatido é o A, lá no elipsoide. E o ΔH, medido por nivelamento geométrico, é este. Tudo conhecido, menos o K. Então, determinava-se assim o K. Então, para cada par de vértices da triangulação, para cada lado da triangulação, determinava-se um valor de K. Então, a triangulação tinha dezenas e dezenas de lados, e isso era feito várias vezes para se tirar uma média. O resultado das médias de cada K era assim, olha. Durante a manhã, isso feito por muitos diferentes geodesistas, o Gauss foi um deles. De manhã, a média do valor de K é 0,20, à medida que ia se aproximando de meio-dia, o valor de K ia diminuindo a 0,13, 0,11. Aqui era meio-dia, a metade do dia, ficava aqui o 0,11, 0,8, né? Era quando, reparem que o valor de K ficando pequeno, é quando o ρ aqui do coeficiente fica grande, fica maior. Quer dizer, se o raio de curvatura é grande, ele é mais direcionado, ele tem menos curvatura. Quer dizer, a refração é menor perto do meio-dia. E depois, a parte da tarde, o raio de curvatura vai diminuindo, o raio de luz, né? Vai diminuindo de novo e o K vai aumentando, aumentando, aumentando. Se vocês olharem algumas estações total, se olharem o manual delas, vocês vão ver, tem essas japonesas assim, que já por default eles colocam no chip lá da estação total, dois valores de K. O K igual a 0,20 e um K igual a 0,14. Então esses dois valores eles deixam que o observador escolha para que se ele está trabalhando assim mais perto da manhã, mais perto no fim da tarde, ou para casos intermediários entre a manhã e tarde. Então é bom que vocês saibam disso. Às vezes vocês estão vendo aquele manual com esse coeficiente K que pode ser setado para 0,20, 0,14, não sabe nem por quê. A razão é essa. É para jogar com a refração. Bom, então as distâncias zenitais, essas distâncias zenitais que eram medidas lá na triangulação, elas eram medidas no verão, com atmosfera homogênea sobre o continente, lá na Europa, isso foi feito na Europa, ventos moderados. Não se trabalhava em condições de turbulência, nem ao anoitecer, nem ao amanhecer, quando as variáveis atmosféricas se afastam da normalidade. E é quando esses terraplanistas mal intencionados, é quando eles vão fazer as medições deles para ver se confundem o irmão deles, lá, eles confundem até os irmãos de seita que estão vendo aquele vídeo deles para que eles acreditem que a Terra é plana. Então eles vão lá onde, quase noitinha, como esse Matrix Terra Plana, esse Tomás, esse vídeo que ele fez, que ele se gaba muito, feito lá em Palmas do Tocantins, já no anoitecer. É assim que eles fazem, eles procuram essas horas de turbulência e acham que o planeta vai mudar de forma, de plano para esférico, de esférico para plano, à medida ao sabor
da medição dessas variações das condições atmosféricas. Eles são muito ingênuos ou se fazem de ingênuos e querem enganar os outros. No caso de Gauss, né, lá na Alemanha, Gauss chegou a esse valor médio aqui, 0,133, com erro médio da média de 0,0325, né? Então, se vocês pegarem esse valor de K e levarem em conta aqui o raio da Terra, vocês vão achar que essa relação, né, se dividir aqui, se inverterem o 0,133, que o raio de curvatura da luz é 7,5 vezes o raio da Terra. Esse é o valor que o Gauss chegou e que é usado, né, foi usado na construção das cartas topográficas, nos nivelamentos trigonométricos para a construção de obras, usando estações total, e é isso que é calculado. Então, isso foi feito durante o dia no continente. Lá na Alemanha, temperatura no verão entre 20 graus e 30 graus. E lá na Alemanha, reparem quando se fala aqui em manhã e tarde, no verão, 8 da manhã, assim, o sol está alto. Assim como 18 horas, o sol está alto. Eu já estive no Canadá, que é mais ou menos a latitude próxima da Alemanha, próxima ali de 50 e poucos graus, 50 graus. 9h30 da noite, o sol estava alto. Eu fiz videozinhos aí em que eu mostro lá o sol alto, 9h30 da noite. Então é tudo em condições normais, não é nada dessas condições excepcionais. Então esses lados que são medidos e afetados às condições meteorológicas, eles são corrigidos. As distâncias, aquelas distâncias que estão lá no nivelamento trigonométrico, elas são medidas com a estação total, afetada das condições meteorológicas e devem ser, então, corrigidas. Essa distância corrigida é usada no cálculo das altitudes, H, e na distância horizontal, como as normas preveem e como nós fazemos os nivelamentos trigonométricos, fazemos nossas locações de obra com as estações totais. E usando a estação total, usa-se essa forma empírica de Sears e Barrel, em que essa é a correção a ser dada à medida feita com a estação total e afetada das condições meteorológicas. Então vocês veem que aqui está esse ΔD1 é feito em partes por milhão, né? Centímetros por quilômetro, tantos centímetros cada quilômetro da distância medida. Esse P é pressão atmosférica em milibares, mede-se a temperatura em graus Celsius, mede-se a umidade relativa do ar, que é em função daquele T menos T', do bulbo seco e úmido. Esse alfa é uma constante que vale 1/273,16, que está relacionado com a temperatura absoluta, né? A temperatura Kelvin. Esse X aqui que aparece na fórmula, ele pode ser calculado assim, em função aqui da temperatura. Então, senhores, vocês vejam que isso é tudo calculado, não é nada chutado. O senhor Bruno vem nos dizer lá naquela parte 1 e parte 2 que nós não calculávamos o índice de refração, não calculávamos, íamos variando o raio de curvatura da Terra para a Terra aumentar e ficar do tamanho lá para o objeto ser visto. É uma leviandade esses terraplanistas, né? Então a conclusão que nós podemos chegar: nas partes 1 e 2 nós verificamos uma falta de conhecimento desses terraplanistas em física, meteorologia e geografia. E nesta parte 3, além de desconhecerem o básico de geodésia e topografia, eles mostram que continuam alheios ao mundo real, usando subterfúgios para sustentar que a Terra é plana e enganar os ingênuos, fazendo lá suas experiências naquelas situações críticas dos índices de refração, que as camadas ficam tumultuadas, que se dão casos particulares em que as miragens acontecem, que os navios saem voando, e eles fazem tudo isso em honra e glória do Senhor, ainda colocam
o nome de nosso Senhor em vão, ainda colocam ele nessa estrumeira que eles fazem, perdoe-me a palavra, mas é uma estrumeira, perdoe-me. Então termino aqui, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se gostarem, compartilhem com outras pessoas. Eu creio que os terraplanistas não verão esse vídeo. Vocês podem olhar o número de visualizações das partes 1 e 2. Em 2 semanas, estão ali poucas visualizações. É porque eles realmente têm recomendação para não verem os meus vídeos. Então, pessoal, faço esses vídeos para vocês, para que nenhum de vocês caia na lábia desses... Não quero nem falar o nome. Até a vista, pessoal!